Está preso na delegacia de Vera Cruz, na ilha de Itaparica, um homem acusado de estuprar e engravidar as duas filhas. Adriano Valeriano de Jesus, de 54 anos, foi detido ontem depois de uma denúncia anônima. Segundo a polícia, na casa dele estavam duas crianças pequenas, fruto da relação com as filhas, vítimas de abusos durante mais de 10 anos. Adriano ainda é acusado de cárcere privado e ameaça de morte. Foi enterrado hoje de manhã o corpo do ex-prefeito da cidade de Castro Alves, cerca de 200 quilômetros de Salvador. O velório foi realizado na Câmara de Vereadores da cidade e foi acompanhado por familiares, amigos, partidários e prefeitos de municípios vizinhos. De lá, o corpo foi levado para o cemitério Campo da Saudade. Diógenes Oliveira, de 61 anos, era pré-candidato para as eleições deste ano e foi assassinado na manhã de ontem, dentro da chácara onde morava, no momento em que tomava o café da manhã com um dos filhos e um amigo. Dois homens armados pularam a janela da cozinha e atiraram 2 vezes contra a vítima. Após os disparos, os criminosos fugiram levando os celulares e as chaves dos carros e da casa. 3 suspeitos foram presos, mas a polícia não quis dar detalhes sobre o caso. O prefeito de Castro Alves, Clóvis Rocha, decretou luto oficial no município. Informações e imagens exclusivas do confronto de torcidas que causou a morte de 2 pessoas esta semana. Este é um dos destaques do próximo Domingo Espetacular. Olá, tudo bem? A origem da guerra dos torcedores em São Paulo. Filma. Nossa equipe conta a história dos 3 irmãos envolvidos com a violência no futebol. Imagens inéditas mostram como foi o confronto em que 2 torcedores morreram. Saiba como as brigas são planejadas pela internet e por que elas acontecem cada vez mais longe dos estádios. As imagens impressionantes da série Caçadores por Natureza. Veja como as orcas ensinam os filhotes a caçar. E o ataque implacável da matilha de cães selvagens. Você não pode perder. É no Domingo Espetacular. Depois do programa do Gugu. Até lá! Agora a gente fala de cultura. No dia 24 de abril, os blocos, camarotes e artistas que aceitaram a proposta de realizar um carnaval ecologicamente correto vão ser premiados. E um dos fortes candidatos, Marcos, é o Camarote Expresso 2222, organizado por Flora Gil. Durante a folia, o espaço foi um dos mais bem avaliados pelos agentes do projeto, apoiado pelo Record Bahia. Além de alegria e muita saudade, o que deixou marcas visíveis após o Carnaval de Salvador foi a enorme quantidade de lixo produzido durante a folia. Para ajudar a mudar esta realidade, a partir deste ano, o Prêmio Carnaval Sustentável, idealizado pela Usina de Ideias e apoiado pela Rede Record, vai valorizar artistas e empresários que apostam na preservação e na reciclagem. Durante os 6 dias de festa, agentes credenciados visitaram blocos e camarotes para pontuar práticas de sustentabilidade, como a utilização de materiais ecologicamente corretos na decoração, o cuidado no descarte de resíduos e a disseminação da cultura verde entre os foliões. O resultado desta verdadeira corrente do bem será divulgado no dia 24 de abril. Entre os indicados estão Carlinhos Brau e Ricardo Chaves na categoria Artistas, o Camarote Andante e a Timbalada na categoria Bloco e a Casa Daniela Mercury e o Expresso 2222 na categoria Camarote. A empresária Flora Gil, que há 4 anos aposta na educação ambiental como um dos atrativos do Expresso, apoia a iniciativa do Prêmio Carnaval Sustentável. Eu acho que é em pleno Carnaval mesmo que a gente deve tentar fazer com que é tanta gente reunida, então a gente tem ali um público-alvo para a gente poder tentar educar, fazer com que as pessoas tenham um pouco mais de responsabilidade nas festas, a gente tenta no Expresso fazer uma diversão com responsabilidade. Eu acho que a gente está conseguindo já há 4 anos.
A história de uma cidade pode ser conhecida através da arte, Luana. Fotos, gravuras, pinturas e até móveis ajudam a recontar a formação geográfica e cultural do local onde vivemos. No caso de Salvador não é diferente. A primeira capital do Brasil chegou aos 463 anos com um grande acervo aberto ao público, os museus. Uma oportunidade de descobrir um pouco mais da tradição do povo baiano. Uma barra mais cheia de verde. Apenas as praias e o forte se destacam. A ilustração é do século XVIII e faz parte do acervo do Museu de Arte da Bahia, localizado no Corredor da Vitória, um dos 80 museus existentes na capital baiana. Aqui o visitante pode ter uma amostra do cotidiano do Brasil durante a colonização portuguesa. Um tempo em que os escravos passeavam pelo Porto da Barra levando mercadorias. Era a Salvador de 1800, época da exploração do ouro transformado em joias e da madeira que virava mobília refinada. Quem quiser mergulhar ainda mais nesse passado pode vir aqui para o primeiro piso do museu. Aqui a pessoa vai dar de cara logo com relíquias antigas que datam muitas do Brasil imperial, como esta cama aqui, pleno estilo barroco do século XVIII. São pontos que já não existem e que podem ser reconhecidos através dessa grande viagem, não é? Através das gravuras aqui presentes, e não só. Muitos viajantes que aqui passaram no século XIX, eles não se continham em registrar a beleza dessa terra, em desenhos, aquarelas, pinturas, e tudo isso nós podemos encontrar aqui e reconhecer a Bahia, pelo menos até meados do século XX. O Museu de Arte Moderna, situado na Avenida Contorno, é um dos complexos arquitetônicos mais antigos de Salvador. Data de 1685. O local foi construído para ser um moinho de cana e a pedra está lá até hoje para provar isso. Era uma espécie de engenho de açúcar à beira-mar. Do passado restam muitos elementos, como os azulejos portugueses, os paralelepípedos e até um chafariz. O acervo arquitetônico daqui data praticamente do mesmo período da construção de Salvador. Ele data de uma época em que Salvador ia até o Portal Norte, que seria o portal próximo da Praça Castro Alves. Então essa área daqui era uma área praticamente sem utilidade. Ela era muito importante porque era uma praia natural dentro da Baía de Todos os Santos. No meio de tanta história e tanta arte, o melhor é que dá para fazer uma pausinha para admirar essa bela vista da Baía de Todos os Santos. É um deleite cultural que passa de geração para geração. Eu procuro trazer meus filhos para eles terem contato com a história, né? Com a cultura, com a arte. Do Brasil colonial, vamos ao século XX. Que tal a Rua Chile? Cheia de boutiques de luxo e ponto de encontro favorito da época. Esta e outras fotos estão nos postais encontrados em um outro museu, o Tempostal. O acervo, um dos mais completos do país, conta com mais de 45 mil peças, que também retratam a arquitetura do período. Os museus trazem para a gente essas memórias que são importantíssimas para compreendermos a evolução da nossa cidade, né? Então, toda essa iconografia, como vocês estão vendo aqui, imagens importantes da cidade de Salvador em diferentes períodos, fazem com que a gente compreenda o que é essa evolução do contexto urbano. Por falar em arquitetura, o Palacete das Artes é um bom exemplo do estilo eclético copiado da Europa pelos baianos. É possível ver os sinais do neoclássico e do clássico nas colunas do prédio e ainda se deliciar com os vitrais em arte nouveau. Esta era a residência do comendador Bernardo Martins Catarino, homem importante da sua época, que trouxe aqui para casa traços das arquiteturas inglesa, francesa e também italiana. Visitar esse lugar é uma maneira de entender como viviam os novos ricos no início do século XX, época da expansão urbana de Salvador, quando as pessoas deixaram de morar no centro e foram viver na orla da cidade. Desde 2009, os 22 cômodos abrigam obras do artista francês Auguste Rodin. Muitas são originais, como este estudo em gesso da famosa obra O Beijo.
Entre uma escultura e outra, dá para perceber cada pincelada dos afrescos restaurados, que colorem as paredes como antigamente. No anexo, espaço para arte contemporânea. Estas obras são de Bel Borba. Ele ressalta a importância de se visitar o museu para entender a relação entre a arte e a história do lugar. Os museus ajudam também aquela velha tradicional frase de mudar o olhar. Se o próprio artista reconhece a importância de um local onde o passado e o futuro se encontram, não há como deixar de passear por estes corredores, janelas e varandas. Eles, sim, guardam os segredos da nossa história e revelam estes segredos para os olhares mais curiosos. O Bahia Record termina aqui. Uma boa noite para você. Boa noite, um ótimo fim de semana.